Olá, meu nome é André e esse vídeo eu estou fazendo não muito bem, mas enfim, estou fazendo esse vídeo porque eu sou apaixonado por filosofia e nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo uma proposição lógica sobre um teorema que eu venho pensando chamado Teorema das Caixas, que é um teorema muito mais é um teorema que envolve física, matemática e filosofia, que propõe uma resolução e uma resposta lógica para o sentido da vida, para essa resposta que tanto nos intriga e que tanto permeia a mente de todas as áreas do campo da ciência e do campo da filosofia e da matemática e da física e tudo, apesar de que às vezes é uma perda de tempo, mas é uma proposição lógica desse teorema. Então, não sei quem vai ver esse vídeo, mas é uma ideia. E eu acho que faz muito sentido. Não que eu acho, ela é baseada em. Ela é baseada nas relações quânticas e atômicas e interatômicas e químicas de tudo que existe no universo e de todas as leis que são regidas pelo universo desde o início da ciência e da consciência, assim, desde o início da ciência e desde o início do universo e desde o entendimento nosso da consciência, tá? Então eu vou fazer essa proposição aqui e esse teorema é uma simplificação, é uma explicação simples, mas ele envolve conhecimento prévio e ele envolve campos da ciência, mas é uma maneira didática de explicar o sentido da vida, ok? Então eu vou começar essa proposição. Vou puxar aqui meu quadro. E eu vou chamar, como eu disse, esse teorema de teorema das caixas. Cadê minha caneta? Eu vou chamar ele de teorema das caixas. E o que é o teorema das caixas? Teorema das caixas. O teorema das caixas, ele diz o seguinte: imagine uma caixa feita de um material extremamente frágil. De um material extremamente frágil como uma lâmina de fio de cabelo. Imagine isso. E essa caixa, ela é tão fina, mas tão fina, que ela pode se romper a qualquer mínima. E quando eu digo mínima, eu estou levando esta mínima interferência ao mínimo infinito. Então é tipo assim, ao movimentar de um átomo, por exemplo, ao movimentar de um quark. Então o que acontece? Para essa caixa ser considerada segura, ela teria que teoricamente ser colocada dentro de outra caixa. Só que o único material que eu possuo dentro dessas caixas, para manter essa caixa aqui segura, são outras caixas que sejam feitas do mesmo material. Então, eu coloco essa caixa dentro de outra caixa do mesmo material feito dela. Claro que uma diferença de tamanho. Uma diferença de tamanho que eu vou dizer atômica. Tá? Uma diferença de tamanho atômica que essa outra caixa acaba dentro dela. E eu vou fazendo isso infinitas vezes. E quando eu vou dizer isso aqui infinitas vezes, eu estou falando sobre o infinito da quantidade de matéria existente no espaço. Do infinito de matéria existente em toda a razão existente no universo. E quando eu estou falando dessa caixa, desse
do infinito que eu tô elevando a isso aqui, para a gente voltar ao pressuposto inicial de que é essa caixa aqui não quebrar, eu vou elevar isso aqui ao infinito, tanto em matéria quanto em energia. Então, em matéria e energia, eu estou elevando essa quantidade aqui de coisas a ponto de que isso aqui seja extremamente resistente, a ponto de manter essa caixa inicial intacta. Beleza? Então, o que acontece? Por que o objetivo, entre aspas, é manter essa caixa intacta? Por que eu estou protegendo ela da... Por que eu estou, entre aspas, colocando ela dentro de 1 milhão de caixas e a qualquer milésimo de interferência, essa caixa aqui pode ser quebrada? Por quê? Porque essa caixa é a manutenção existencial do universo. Essa caixa representa a a existência. Essa caixa representa a vida. Não a vida, estou falando a manutenção. O que rege todo o universo. Sabe? Isso aqui, é como se fosse isso aqui. E aí, o material que eu estava falando, como eu disse, é um material atômico a nível de quarks, é tudo que forma tudo isso. Porque é isso que nos forma, é isso que o universo é formado e tal. Então, e nós, seres humanos, matéria, energia, tudo que existe é tudo que forma tudo isso aqui. Então, quando eu elevo isso aqui ao infinito, eu estou elevando isso aqui, é uma pressuposição simplória, simples, mas é como se eu dissesse que tudo isso aqui é o universo. Como tudo isso aqui é o universo, cada parte disso aqui que eu coloquei lá no começo, como eu disse para vocês, cada parte disso aqui é extremamente valiosa, é extremamente importante, é extremamente que se mantenha, é extremamente importante que se mantenha e que seja mantido em total equilíbrio. E aí vem uma lei, no caso um pressuposto físico, né, que diz que todo o universo está regido ao caos. Só que mesmo todas as forças da natureza que são regidas ao caos, elas obedecem a leis físicas e leis matemáticas. E quando eu estou falando dessa caixa aqui que é o universo, todas essas leis estão dentro disso aqui. Isso aqui, em todas as vidas, tudo que existe, toda a matéria, todo o espaço, tudo que está existindo aqui, existe, coexiste e vai continuar existindo. Então, isso quer dizer o seguinte, e aí é o final do pressuposto filosófico, que é o seguinte, a existência, a manutenção, a vida de cada ser, a interação interatômica, física, quântica de tudo que existe, ela é extremamente importante. Ela é extremamente valiosa e ela é extremamente funcional para que a manutenção do universo exista. Então, a gente vive falando que a gente é um pedacinho de matéria, um pedacinho de nada no universo e que a nossa vida não tem significado, mas pelas próprias leis e pelos próprios princípios da mecânica e da termodinâmica, eles mesmos vão dizer que nada no universo se cria, nada no universo se perde, toda a matéria ela é constantemente reciclada e ela constantemente está aqui dentro, sendo reciclada. Porque isso aqui o tempo todo se mantém. Isso se mantém num estado que o Schrödinger vai chamar de estado quântico, né? Que a caixa de Schrödinger vai dizer, né? Que é um estado de existência e não existência. E o estado de existência e não existência também pode ser resumido num estado de começo, meio e fim. Então, é um estado de começo, meio e fim,
mas que ele é eterno, ele sempre fica num ciclo. E isso é geralmente a existência, a vida. Ela tem um começo, meio e fim, mas ao mesmo tempo que ela tem um começo, meio e fim, a mesma vida é o começo da outra. E ela é o começo de outra, ela é o começo de outra, o começo de outra. E toda a matéria que existe no universo inteiro, ela foi reciclada a ponto disso. Porque a gente, como dizem os outros físicos, a gente é a poeira de estrelas que morreram há bilhões e bilhões e bilhões de anos. E não está nada fora desse pressuposto. A gente é a mesma coisa, a gente ainda está aqui. A gente é o mesmo reciclar de matéria que vai continuar existindo. E o que eu estou dizendo, né, tipo assim, dando um sentido, é que isso existe porque isso precisa existir para se manter um equilíbrio. Isso precisa existir porque é imaginar o seguinte, é imaginar o seguinte, é imaginar que se a energia e a matéria elas existem, as interações assim, tipo, elas existem e elas é, agem de uma maneira que seja fora de uma lei que rege tudo isso aqui, é como se a matéria ela perdesse, ela ficasse fora de lei. As leis que mantêm o universo é como quando a gente fala que não há sentido, é dizer que a matéria, a energia e a existência ela não tem lei. E não é isso que existe, não é isso que acontece. A gente é regido por leis. Leis infinitas, leis eternas, de tipo assim, começo, meio e fim, e leis químicas, leis atômicas, leis quânticas e leis que regem toda a vida. Então, a manutenção disso e o existir disso é o que mantém a manutenção toda do universo funcionando, como ele existe. Então, resumidamente, eu estou querendo dizer que a vida, não só a vida, não a vida de uma maneira simplória, mas eu estou dizendo assim que a existência, o existir, ele é extremamente importante para o existir. Este é o sentido da vida. O existir para o existir. O existir para manter existindo. O existir para manter tudo que existe existindo. E aí, quando a gente, ser humano, vai para um campo mais filosófico, né, sobre o que é o ser e o que é o existir, né, e a gente vai dizer assim, não, mas nada tem propósito. A causalidade de tudo, as coisas que acontecem, elas têm entre muitas aspas, um propósito, porque a existência de algo, a existência de algo permite a existência de outro. Por mais que aqui esse ponto aqui tipo assim, pode ser uma vida inteira. A vida inteira de uma coisa, ela permite a existência de outra, que permite a existência de outra, e essa outra coisa permite a existência de outra, e essa outra coisa permite a existência de outra. E aí quando a gente coloca isso daqui num nível de não da vida, mas um nível quântico, atômico, de átomos, um átomo ele permite a existência de outro átomo, e ele permite a existência de outro, e ele permite a existência de outro, que vai um dia permitir a existência desse aqui também. Então aqui a gente acaba encontrando uma existência quântica e uma existência lógica até para a própria existência dos átomos. Por que eles existem? Eles existem para se manter existindo. E isso tudo acaba voltando para esse pressuposto aqui. Que tudo existe para se manter existindo. Tudo existe para se manter acontecendo. E cada coisa que existe, cada coisa que acontece, desde uma pedra até um ser humano, até uma bactéria, existe para existir e continuar mantendo a existência e mantendo a funcionalidade inteira do universo. E óbvio que alguém vai me dizer o seguinte, alguém vai chegar para mim e vai dizer isso. Esta é a razão, essa é uma proposição extremamente antropocêntrica de dizer que o homem, não o homem, mas de que as coisas elas são é como se, é quase um egoísmo, né? É quase um egoísmo
E tipo assim, as coisas existem porque elas têm que existir, elas têm que continuar existindo. E é tipo assim, é como se o homem pudesse ver o universo. Mas não, não necessariamente. É como se tudo isso aqui existisse e alguém está olhando aqui de fora. E alguém está observando isso. Existir. Só existindo, só acontecendo. Eu não tô falando que Deus é essa pessoa, não tô falando que eu sou essa pessoa, não tô falando que nada. É só realmente, eu só tô agindo como um papel que a gente, como observador, vê as coisas e elas existem, elas acontecem o tempo todo. E elas continuam existindo e continuam acontecendo e as coisas continuam interagindo o tempo todo. O nosso respirar, o nosso falar, o nosso agir o tempo inteiro está acontecendo e permitindo que a existência de outras coisas aconteça. E aí vai vir com certeza um físico e vai me dizer o seguinte: mas André, e a energia que é dissipada em forma de calor pelas coisas? Ela não é desperdiçada? Ela não é perdida? Isso não, isso sempre me incomodou fisicamente, porque você falar que a energia está sendo perdida, por mais que eu entenda que seja uma maneira didática de você dizer que a energia está sendo perdida, é, você rompe um princípio que é o princípio do início do universo. O início do universo era quente. O início do universo era calor por conta da altíssima gravidade que a gente tinha no início do universo e a interação, a interação interatômica era tão grande que foi explosiva a ponto de ter um rompimento e criou-se o Big Bang. Mas você não está perdendo energia nisso. Você apesar de um corpo dissipar essa energia em forma de calor o tempo todo, essa energia continua lá. Essa energia ela continua. Ela pode ter perdido força interatômica. Ela pode ter perdido a forma de energia, né? Que é a tendência dos átomos, né? É de um ponto mais energético para um ponto cada vez menos energético. Aqui eu botei aqui. Que essa energia entre aspas natural das coisas, né? Tipo, de mais energia para menos energia, ela pode ir para um ponto de menos energia. E tá tudo bem, porque essa energia aqui, ela é um tipo de energia, como se fosse, entre aspas, sei lá, pensando num comprimento de onda, né? É como se ela fosse de um comprimento de onda assim para um comprimento de onda assim. Ó, beleza, ela perdeu energia. Só que essa energia aqui, ela só foi transformada em outra. E outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E é engraçado porque chega num ponto, né? Que a lei de Einstein ela vai falar que a energia, a matéria ela depende de energia, se eu não estou enganado. Eu esqueci agora, não. Mas é que, tipo assim, chega num ponto de energia em que a massa ela é insignificante, ela é desprezível. E aí, às vezes, até parece que isso explica a própria existência dos neutrinos. Os neutrinos podem ser, às vezes, essa forma de energia aqui. É uma energia que a matéria dele, a massa dele foi tão infinitamente reduzida que pronto, ele passa. Ele nem parece que existe. É uma explicação que pode ser lógica pela própria existência deles. Sabe? Porque é como se uma massa de energia inicial, tipo assim, é, de massa X que tinha uma força tendendo ao infinito, ela foi perdendo, perdendo, perdendo energia a um ponto de uma massa tão insignificante que não interfere em nada. E o que a gente, que coisa na natureza é isso que a gente observa? São, por exemplo, os neutrinos. Eles são uma das forças, né? E existem as forças que a gente também não vê. As próprias leis energéticas e os comprimentos de onda energéticos, leis energéticas, desculpa, mas os comprimentos de onda energético que a gente não observa, que a gente não vê. E a real é que eles são tendenciosos ao infinito. Eles são tendenciosos a perder energia para sempre, né? Mas aí terminando aqui o meu pressuposto, que eu tô falando pra caramba, você percebe que apesar de depois de tudo isso que eu tô falando, de toda essa energia perdida, de toda a matéria, de toda existência, que tudo que existe por existir, a gente acaba voltando a esse mesmo pressuposto aqui. Tudo continua existindo por existir. Tudo continua existindo para manter a existência de outro. Tudo. Absolutamente tudo.
tudo que existe no espaço, no tempo, no universo, tudo acaba e continua existindo para que a manutenção do universo, e aí eu vou chamar de manutenção, de MU, a manutenção do universo continua existindo. Então, essa é a minha proposição lógica sobre o sentido da vida. Valeu.